Olá a todos, então mais uma vez, farmacologia do sistema autônomo simpático, agora a parte de antagonistas farmacológicos, que são justamente os medicamentos que vão promover uma diminuição da atividade do neurotransmissor no seu receptor, ou de forma direta ou de forma indireta. Então, antagonistas, ele tem esse papel de evitar o efeito promovido pela substância fisiológica. Aqui a gente tem demonstrado os antagonistas de receptores beta e os antagonistas de receptores alfa. Lembrando que existe também a seletividade. E aqui não constam aqueles que a gente comentou lá atrás, quando a gente falou de agonistas adrenérgicos indiretos, certo? Existem aqueles medicamentos que impedem a ação da noradrenalina. Por quê? Porque interferem na sua liberação, no seu armazenamento, como acontece com a reserpina e com a guanetidina, tá bom? Eles são medicamentos antagonistas. Por quê? Porque eles impedem a ação do neurotransmissor, que é justamente essa substância, esse neurotransmissor responsável pela ativação simpática. E aí, ocorrendo de forma indireta. Aqui, a gente vai falar hoje dos antagonistas diretos, aqueles que agem seletivamente ou não nos receptores alfa e nos receptores beta. Começando pelos receptores alfa, a gente tem aqueles não seletivos, seletivos alfa 1 e seletivos alfa 2. Para a gente já antecipar algumas informações, a ioimbina não é mais autorizada para ser utilizada de forma terapêutica. Alguns suplementos esportivos para também melhora de performance têm trabalhado com esses agonistas alfa 2, ok? Mas eles trazem uma série de prejuízos cardiovasculares, principalmente quando a gente fala em suspensão dessa substância de forma abrupta. E os não seletivos, eles acabam gerando uma descompensação, porque eles agem em alfa 1, alfa 2, deslocando a noradrenalina para ação no receptor beta 1, aumentando excessivamente a frequência cardíaca. Então, tanto esses não seletivos quanto os seletivos alfa 2, eles hoje já não têm mais uma utilização terapêutica. Como que a gente vai pensar na utilização desses antagonistas alfa 1, né, que são aqui os representados nessa figura? O que a gente tem? Ao gerar de forma sistêmica o relaxamento da musculatura, na verdade, ele vai estar impedindo a vasoconstrição. Lembrar, alfa 1, nos vasos sanguíneos, ele gera vasoconstrição. Se eu estou antagonizando, olha aqui representado, eu estou justamente impedindo a ligação da a interação da noradrenalina com seu receptor. Automaticamente, eu não vou ter vasoconstrição. Consequentemente, eu tenho relaxamento, vasodilatação e uma diminuição da resistência vascular periférica, com redução da pressão arterial. Então, inicialmente, esses medicamentos eles foram desenvolvidos para serem antihipertensivos. Em algumas situações clínicas ainda se utiliza, principalmente quando se considera a hipertensão arterial resistente, onde a utilização de diversos fármacos não consegue promover a redução pressórica, ou até mesmo em situações como no feocromocitoma, que você tem uma intensa produção e descarga adrenérgica, né? É um tumor presente ali na suprarrenal, e aí a gente tem a utilização eventual desse tipo de medicamento. Mas para pensar em conduta clínica de paciente hipertenso, os antagonistas alfa 1 não são mais utilizados. Por quê? Porque quando eu gero uma intensa vasodilatação, e aí, né, a participação do receptor alfa 1 no vaso, ela é muito presente, bem sistêmica, a gente tem aqui uma vasodilatação intensa, automaticamente uma queda abrupta da pressão, e aí eu tenho efeito rebote. Então, quando se tem
uma queda abrupta da pressão arterial, existe um estímulo rebote de aumento da frequência cardíaca. E isso a longo prazo gera um efeito deletério no paciente. Então, não se tem a recomendação adequada, assim, né? Não se tem mais essa recomendação como tratamento para hipertensão arterial, justamente porque a longo prazo ele traz um malefício cardiovascular. Então, hoje a gente tem medicamentos mais seguros, a gente tem medicamentos mais efetivos, que podem ser utilizados como primeira linha, segunda linha no tratamento da hipertensão, tá bom? Mas aonde que a gente vai utilizar prazosina, doxazosina, tansulosina? Na hipertrofia prostática. Oxe, como assim? Uma coisa que age no vaso para hipertrofia prostática, o que a gente precisa lembrar? E aí, voltando lá na fisiologia. A hipertrofia prostática é o aumento da próstata e que gera uma compressão da uretra. Ao gerar essa compressão da uretra e a compressão ali da região do músculo do esfíncter da bexiga, eu acabo tendo uma dificuldade de micção. Então, quando eu utilizo um antagonista alfa-1, eu tenho uma diminuição dessa contração desse esfíncter. Então, eu passo a ter relaxamento dessa musculatura e automaticamente o parasimpático consegue atuar promovendo a contração da musculatura da bexiga. Então, não é para tratar a hipertrofia prostática, não é uma ação direta na próstata, e sim em um efeito causado pela hipertrofia prostática, que é essa dificuldade de micção que o paciente apresenta. Então, ela ajuda nesse relaxamento do esfíncter da uretra, ali, a uretra bexiga, para justamente facilitar o processo da micção, tá bom? E aí, lembrar que, como é um medicamento de efeito sistêmico, apesar dele ter esse direcionamento para atuação em receptores alfa-1, cada vez mais eles têm desenvolvido para serem receptores alfa-1 seletivos da musculatura do trato urinário. A gente não entrou em detalhes aqui, mas existem subtipos de receptores alfa-1, subtipos de receptores alfa-2, e aí os medicamentos estão sendo cada vez mais seletivos para justamente conseguir diminuir o efeito sistêmico. Que no caso da prazosina, da doxazosina, é uma queda da pressão, uma redução da pressão arterial, onde o paciente pode ter uma hipotensão postural, ele pode ter depois um aumento dessa frequência cardíaca, e aí em pacientes que têm distúrbios cardiovasculares, isso é bem complicado, tá bom? Então, atualmente, os antagonistas alfa-1, que eram utilizados para hipertensão arterial, atualmente eles foram deslocados para a utilização na hipertrofia prostática. Eu quero só destacar, porque eu acho que vocês perceberam, quando a gente falou lá atrás sobre a clonidina, e agora falando desses antagonistas alfa-1, as indústrias elas gastam muito dinheiro investindo em moléculas, em estudos clínicos. Então, não dá para simplesmente falar assim, eu vou jogar fora esse medicamento porque ele não serve mais. Não, existe realmente uma tentativa de sempre recolocar esse medicamento no mercado, como aconteceu com a talidomida, que era para ser utilizado para diminuir a êmese durante a gravidez e hoje é utilizado na hanseníase. Então, a gente passa a ter um deslocamento da atividade do fármaco conforme ele não mostra evidências científicas para uma determinada condição clínica, tá? Então, conhecer mecanismo de ação, conhecer a fisiologia do corpo, a fisiopatologia da doença e o efeito do fármaco, o mecanismo de ação, permite esse deslocamento de atividade, permite entender as reações adversas dos medicamentos, permite entender interações medicamentosas, tá? Muitas vezes a gente fica, ai meu Deus, é tanto nome, é tanta coisa, mas conforme vocês forem trabalhando e entendendo esses mecanismos, vocês vão começar a fazer correlações que facilitam a indicação, a escolha farmacológica de determinados medicamentos. E agora, indo para o outro braço dos meus antagonistas, os antagonistas beta. De novo, a gente tem os não seletivos, seletivos beta-1, os não seletivos de terceira geração, que são medicamentos que acabam tendo atuações e a gente vai verificar fora dos receptores beta, e os seletivos beta-1, também de terceira geração, que, como eu disse, atuam de forma
externa ao sistema simpático. Então, quando eu estou falando de receptores de antagonistas beta, também conhecidos como beta-bloqueadores, eu estou falando inicialmente desses não seletivos, então eles bloqueiam beta 1 e beta 2, e os seletivos beta 1, que atuam de forma mais direcionada a esses receptores localizados principalmente no coração. Mas a gente tem uma terceira geração que passa a atuar em outros receptores, passam a atuar em outros locais no organismo, facilitando, melhorando a utilização em determinadas condições clínicas. Então, aqui trazendo uma tabela que tem uma série de informações que são extremamente úteis, mas que de forma geral a gente precisa entender. Primeiro, qual é a atuação do receptor beta 1 aqui no coração? No coração, o receptor beta 1 é responsável pela contração, lembrar que ele aumenta a frequência cardíaca, então ativar receptores beta 1 gera o aumento do cronotropismo, aumento da frequência cardíaca, além também do aumento da força de contração. Então, falando em efeito beta 1 no coração, a gente tem essa característica de aumento da frequência e aumento da força de contração. E quando a gente fala em ativação adrenérgica aqui, eu também estou falando de aumento da condução elétrica no coração. Então, a atuação de receptores beta 1 interfere tanto nesse efeito de contração quanto no efeito elétrico. Lá como que agem esses medicamentos? Bloqueando tudo que eu acabei de falar para vocês. Então, ele vai diminuir a frequência cardíaca, vai diminuir um pouco dessa força de contração, mas lembrar que alfa 1 também mexe com força de contração, e gerar um bloqueio atrioventricular. Então, em alguns momentos, vocês vão perceber que os pacientes em uso de beta-bloqueadores apresentam um certo grau de arritmia, ou até o uso desses beta-bloqueadores em algumas condições de taquiarritmias, né? Porque quando eu bloqueio, eu promovo essa bradicardia e automaticamente diminuo também essa condução elétrica. Então, para alguns tipos de arritmia, os beta-bloqueadores podem ser utilizados. De forma geral, isso aqui eu estou colocando para vocês, independente da seletividade desses fármacos, ok? Eu estou falando de atuação primeiro no coração, e lembrar que, principalmente aqueles que não são seletivos só para beta 1, eu tenho um risco aumentado de broncoconstrição, então todos os beta-bloqueadores são contraindicados para pacientes asmáticos, mas de forma muito mais evidente os não seletivos beta 1, tá? Então, aqueles que atuam em beta 1 e beta 2, eles têm um risco aumentado de broncoconstrição. Aqui falando do pindolol, propranolol, timolol, que na verdade ele é mais utilizado inclusive para glaucoma, mas para frente a gente vai ver isso de forma detalhada. E aqui embaixo, de terceira geração, o carvedilol, tá? Então, esses medicamentos para pacientes asmáticos são contraindicados. Os seletivos, eles têm um risco diminuído, porém também apresentam risco. Então, a gente não recomenda o uso de beta-bloqueadores para pacientes asmáticos. E diminuem sintomas de hipoglicemia. Não é, mas qual é o impacto disso? O impacto disso é quando a gente tem pacientes que utilizam insulina, que justamente a insulina causa hipoglicemia e o coma hipoglicêmico ele mata. Então, é importante o paciente que está em uso de insulina, principalmente quando ele está na fase de ajuste dessa dose de insulina, que ele evite o uso de beta-bloqueadores ou exista um controle por parte dos prescritores em relação a isso, porque pode mascarar. Então, a hipoglicemia está acontecendo, mas o paciente não está percebendo. Então, ele não tem tremor, ele não tem visão turva, ele não sente essa fraqueza, tá bom? E uma outra forma de você avaliar se a dose do beta-bloqueador está adequada, que eu não coloquei aqui, é avaliar a frequência cardíaca.
Se a frequência cair demais, é importante mexer na dose, mesmo que ele esteja promovendo o seu efeito terapêutico, por exemplo, de redução pressórica, tá bom? Então, a gente vai ver na parte de hipertensão, de forma um pouco mais detalhada, as indicações desses beta-bloqueadores em várias condições cardiovasculares, mas é lembrar de forma geral como que eles funcionam, tá bom? Aqui destacando os beta-bloqueadores não seletivos de primeira geração. O Pindolol tem sido indicado em algumas situações clínicas, principalmente hipertensão na gestação. O propranolol é o medicamento mais conhecido, e aí eu sempre brinco que não pode esquecer que é propranolol, né? Existe o R nos dois P's. O propranolol hoje não tem sido, justamente por essa falta de seletividade, tão indicado para hipertensão. A gente tem medicamentos mais seguros, mais seletivos, e aí ele acaba sendo deslocado, né, para outras condições clínicas, como enxaqueca, justamente por essa atuação que ele tem em beta-2. E o timolol, como eu já tinha dito anteriormente, ele tem essa característica de atuação em receptores beta no olho. E aí a gente tem uma diminuição da pressão ocular, e aí ele é indicado na forma de colírio para tratamento de glaucoma. Os beta-bloqueadores seletivos beta-1 de primeira geração, a gente tem uma diversidade, mas os mais utilizados, inclusive disponíveis no SUS, é o atenolol e o metoprolol, tá bom? Então, todos esses são seletivos beta-1, todos esses podem ser utilizados em condições clínicas onde eu quero obter a diminuição da frequência cardíaca ou bloqueio atrioventricular, mas os que mais hoje a gente tem estudos e que são mais utilizados, principalmente na rede pública, é o atenolol e o metoprolol. De terceira geração, beta-bloqueadores não seletivos, porque eles têm ações adicionais, como eu falei, a gente tem labetalol, carvedilol, carteolol, mas o mais utilizado mesmo é o carvedilol, também disponível no SUS. Ele é muito utilizado e indicado em pacientes com insuficiência cardíaca, por quê? Porque além dele ser beta-bloqueador, ele também é alfa-1 bloqueador. E o que isso proporciona? Uma vasodilatação, facilitando a ejeção do sangue por parte do coração. Então, se eu aumento força de contração, se eu tenho uma diminuição da frequência cardíaca, mas eu tenho uma facilidade de ejeção desse sangue, eu tenho, né, uma diminuição dessa pós-carga, o carvedilol acaba sendo um medicamento muito indicado. Mas mais para frente a gente vai esmiuçar melhor. E por fim, os beta-bloqueadores de terceira geração, seletivos com ações adicionais. E aí o nebivolol é o que tem bastante, assim, tem vários estudos, porém são medicamentos ainda muito caros e nenhum deles disponíveis no Sistema Único de Saúde brasileiro. Aqui mostrando para vocês a atuação adicional que esses medicamentos têm, aqueles que eu comentei com vocês, que são medicamentos de terceira geração. Então, eu tenho aqueles que atuam na produção de óxido nítrico, que é um vasodilatador. O óxido nítrico, ele promove, principalmente em vasos venosos, essa vasodilatação. Eu tenho um agonismo beta-2, e aí a gente tem que lembrar que eu gero uma broncodilatação, então pode ser uma opção para pacientes asmáticos, porque ele é antagonista beta-1 e agonista beta-2. Os antagonistas alfa-1, como eu destaquei o carvedilol, que diminui essa pós-carga justamente por antagonizar alfa-1, gerando vasodilatação. O bloqueio da entrada de cálcio, que também está relacionado com vasodilatação. A gente tem os bloqueadores de canais de cálcio, e o cálcio é o principal íon responsável pela vasoconstrição, pela contração muscular, abertura dos canais de potássio e atividade antioxidante. Então, observem que a gente tem uma série de outras atividades adicionais que promovem realmente um destaque, uma utilização ampliada. Mas ao mesmo tempo que a gente fala em ações ampliadas, que muitas vezes são benéficas, isso também pode aumentar reações adversas, tá? Tem que ficar bem destacado isso. Neste caso,
as indicações são justamente para promover benefícios, considerando que os pacientes com doenças cardiovasculares, eles têm uma série de comorbidades associadas. Aqui a figura mostrando justamente o que eu falei, então, em relação ao bloqueio de canal de cálcio, a ativação de receptores beta-2 gerando vasodilatação, a produção de óxido nítrico também promovendo vasodilatação, o efeito antioxidante, considerando principalmente a oxidação de LDL, que é um dos fatores responsáveis, né, pela aterosclerose, pelos eventos cardiovasculares de obstrução dos vasos, então ter esse efeito é extremamente importante. Disfunção endotelial, quando a gente fala em lesão do endotélio, que também aumenta o risco de eventos cardiovasculares, e aqui mostrando outras ações relacionadas também a esse efeito de redução de eventos cardiovasculares.